Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Ganho de peso na menopausa é real? Infelizmente, várias mudanças fisiológicas acontecem a partir dos 40 que sim, podem gerar ganho de peso sem nenhuma outra mudança na sua vida. Mas existem coisas que podemos fazer para contornar isso. Eu sou Isabela Fortes e esse é o Sou Bela, o podcast da mulher madura. Hoje vamos falar sobre o que comer. A maioria das mulheres que me procuram tem o mesmo pedido. Só me diz o que fazer para eu emagrecer. Eu sei que parece loucura eu falar isso, mas apesar de usar nutrição como foco central do meu trabalho, eu não acredito que exista uma dieta ideal ou um único estilo de alimentação que vai funcionar para todo mundo. E é por isso que eu evito ao máximo responder aquelas perguntas de isso é bom, aquilo é ruim, porque tudo depende de contexto, de fase da vida, do estado de saúde e das opções que a pessoa tem acesso. Mas em se tratando de menopausa, sim, nós sabemos o que funciona para a maioria. E hoje eu vou tentar te ensinar isso. Então, me desculpa se eu já larguei te deixando um pouquinho frustrada, mas eu estaria sendo hipócrita se dissesse que eu tenho aqui guardada a dieta que irá resolver todos os seus problemas. Mas eu prometo te dar um norte, uma luz, para que você possa aprender a descobrir o que vai funcionar para você, o que, na minha opinião, é melhor do que cagar regras que não existem e tentar te vender o impossível. Hoje eu vou te explicar o que está acontecendo no seu corpo e o porquê que você está engordando sem ter mudado a sua dieta. Eu vou te explicar por que você pode não estar ganhando músculos e o que você deve comer. Eu vou te ensinar a quantidade ideal de proteína baseada no seu nível de atividade e em como pensar em gasto calórico, assim como a quantidade de gordura corporal saudável e quanto carboidrato e gordura você deve consumir para poder emagrecer ou não engordar. E no final do episódio de hoje, eu vou te ensinar a montar o prato ideal e a entender o porquê que você pode estar tendo fome entre as refeições. Então, escuta até o final. Que se por um lado você precisa de alguma informação, uma vez aprendido, é relativamente simples. E como eu quero te dar o máximo de informações possíveis para você não ter dúvida dos porquês e saber o que fazer e por onde começar, eu quebrei esse episódio em 2 partes para não ficar extremamente longo. Mas antes de começar, eu quero agradecer ao Durifree pela parceria no episódio de hoje. Para quem me acompanha, sabe que eu busco ter um estilo de vida saudável. Mas eu também sou uma mulher prática. E sim, trabalho um pouquinho mais do que eu acho que deveria. Por isso, achar o equilíbrio no meu dia a dia é fundamental onde quer que eu esteja. O Durifree acaba de inaugurar o espaço Mind, Body, Soul em Guarulhos. E agora eles são parceiros do Sou Bela, o que me deixa feliz, porque já estava mais do que na hora de ter onde comprar produtos legais no aeroporto. Eu viajo muito. E viagens, especialmente para lugares distantes, afetam muito a nossa saúde, o nosso sistema imune e é um estresse no corpo e, potencialmente, pode causar ansiedade em muitas de nós. Não somente a viagem pela viagem de avião ser por si só desgastante, mas desidrata o corpo, a pele, a gente dorme mal e quando chega ainda tem que lidar com um fuso horário. Enfim, uma receita potencial para desgastes. Quem viaja muito a trabalho sabe bem do que eu estou falando, mas até quem somente sai de férias de vez em quando não quer chegar no seu destino doente ou com menos energia para aproveitar suas férias, né? Então, o que fazer para minimizar o desgaste de longas horas de voo e otimizar a sua energia para você chegar ao seu destino a todo vapor? Incorporar pequenas ações que ajudam a nos sentir bem, mesmo quando estamos em um novo lugar.
Galera, como eu sempre digo, saúde dá trabalho. E um pouquinho de dever de casa pode te ajudar muito. O ideal seria cuidar do fuso horário antes de chegar ao seu destino final. Ou seja, para cada hora de fuso que você terá que se adaptar, você leva um dia para ajustar. Então, se você conseguir ir dormir mais cedo ou mais tarde, em 1 hora por dia antes da viagem, você já vai entrando no fuso com antecedência. Confesso, missão a qual eu sempre me proponho, mas que na prática eu raramente consigo. Mas, em teoria, funciona. Mas o que eu sempre tenho na mão é uma máscara de olho para, independentemente de eu ter cortina no meu destino, eu já garanti a minha escuridão e é também essencial para eu dormir no avião. E se você esquecer a sua, você pode encontrar isso em uma loja do Duty Free. Eu confesso, eu odeio comida de avião e também detesto ter que esperar para retirarem a bandeja para eu poder dormir. E muitas vezes eu chego no meu destino muito tarde e já sei que não vai ter nada aberto para eu jantar. Então o que eu faço? Eu levo comida comigo e foco na proteína. Então o que você precisa? Proteína em pó e um bom copo ou uma caneca com tampa. Eu curto muito as Stanleys. Eu comprei a minha no Duty Free na minha última viagem e agora eu não viajo sem. Eu levo comigo nos voos para tomar chá, para sempre ter água na temperatura que eu desejo, e a garrafa térmica também pode te salvar se você tiver que misturar os pós de proteína no seu destino, mas não tiver liquidificador. Aí é só colocar o pó e balançar a garrafa. Você encontra tanto a caneca quanto as garrafas ou no site ou nas lojas do Duty Free. Eu já passei tanto perrengue de fome que hoje eu não dou mais mole e as proteínas em pó salvam mesmo. Eu normalmente misturo elas no iogurte que eu compro no aeroporto mesmo, mas já teve vezes que eu bati com água mesmo. Aí você pergunta, mas não é industrializado? É claro que comer comida fresca, proteína de verdade feita na hora, seria o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom. E às vezes temos que fazer concessões. Tomar uma proteína em pó batida com água irá me nutrir muito mais do que comer um industrializado no avião. E se eu ainda tiver um tempinho de véspera, eu levo ovo cozido com sal. E hidratação é fundamental. Eu gosto de levar eletrólitos, mas beber bastante água antes da viagem, e aliás, beber água diariamente na vida, no dia a dia, é fundamental. Mas no avião eu vejo as pessoas evitando beber água para não ir ao banheiro. Mas essa técnica não será boa para o seu corpo, que desidrata demais durante o voo. Então, aproveita a ida ao banheiro para trazer movimento para o corpo e se esticar um pouquinho. Usar meias compressoras pode ser uma excelente ideia, principalmente para quem já tem histórico de varizes ou de inchaço nas pernas. Na sua próxima viagem internacional, dá uma passada na loja Duty Free Mind, Body, Soul, que acaba de ser inaugurada em Guarulhos. E você também pode comprar antecipadamente online no site Shop Duty Free, que vai estar no descritivo do episódio, de 24 horas até 30 dias antes. E aí você pode pegar tanto na ida quanto na volta. Assim você não gasta tempo e não precisa ficar procurando coisas que você já sabe que você quer ou precisa. Para começar, vale uma reflexão sobre quem é você e quais os seus objetivos. Eu estou assumindo que você é uma mulher acima dos 40, porque hoje eu vou focar nessa população. Mas mesmo assim, uma mulher sedentária terá necessidades bem diferentes de uma mulher ativa. Uma mulher que está realmente acima do peso talvez precise de algo bem diferente daquela que é magra, mas tem um percentual de gordura alto e precisa mudar a composição corporal, que por sua vez vai ser diferente da atleta que a princípio está com boa composição corporal, mas agora sente que a sua performance está baixa ou está sem energia ou motivação. Então, vamos começar com um panorama geral e dicas que vão servir para quase todas. Eu trabalho com muitas mulheres e uma observação comum que eu vejo é que, independentemente de precisarem emagrecer ou não, a maioria não sabe pensar sobre macronutrientes ou proteína, carboidrato e gordura. A maioria das mulheres
apesar de ingerir calorias suficientes, ainda estão mal nutridas por conta dessas escolhas. Até pouco tempo atrás, eu também era desse time. Apesar de sempre ter sido meio magra, eu não me nutria o suficiente e não entendia por que estava sempre cansada, sem energia e com os hormônios no pé. Eu também tinha um vício horrível de açúcar e passei praticamente a década dos meus 20 anos sendo vegana, crudista, vegetariana, o que me deixou com um status nutricional bem ruim e eu vivia com fome e com frio. Mas na época eu acreditava que eu estava fazendo o que era melhor para mim e para o planeta. Então hoje eu não quero escolher times, nem criticar nenhum tipo de alimentação, mas eu te convido a refletir se as suas escolhas estão servindo aos seus objetivos e contribuindo para a vida que você quer ter e a pessoa que você quer ser. Já falei sobre os alimentos para bom humor e eles continuam válidos. Mas hoje eu vou focar em como não engordar ou minimizar o ganho de peso na transição da menopausa e para o resto da sua vida. Muitas vezes, dietas terapêuticas que foram criadas com um objetivo específico em mente, como a cetogênica, que era para ajudar a epilepsia, low FODMAP para quem tem SIBO, ou carnívora para tentar mitigar um intestino comprometido, ou algo que seria uma ferramenta temporária passa a virar regra e, se usada por muito tempo, pode gerar disfunções. E o mundo marqueteiro já aprendeu a capitalizar nisso. Então agora vemos low carb ou cetogênica usado como sinônimo de comida saudável, mas não necessariamente será a melhor escolha para você. Assim como o jejum, ele pode ser usado com alguns fins específicos e em alguns casos é incrível, mas se exagerado, ao invés de ajudar, atrapalha. Eu falo de jejum nos episódios 14 e 15. De novo, eu acho que existe lugar para várias dessas opções. Mas como saber o que é bom para você? Orientação e experimentação é sempre um bom lugar para começar. E aprender a escutar o corpo e medir resultados de forma objetiva é o que irá determinar o que funciona para você. E um pouquinho de flexibilidade mental. Nem tudo funciona igual para todas e muitas vezes ficamos rígidas em nossas escolhas ou em algo que queremos acreditar e que achamos que vai funcionar porque sempre funcionou. Ou não, porque apesar do seu cabelo pode estar caindo, do mau humor e do sono atrapalhado, da falta de musculatura, muitas vezes continuamos fazendo o que sempre fazíamos e aí nada muda. Acho que lembrar que somos seres sociais também é importante e que comemos por diversos motivos, além de somente nutrir o corpo. A comida tem um grande componente social e emocional e não comemos apenas para atender às necessidades do corpo. Seria fácil, né? Então, não deveríamos nos surpreender do porquê resultados de pesquisas que funcionam com ratos ou com células no laboratório não funcionam no mundo selvagem ao qual habitamos. Então, traçar metas, objetivos, formas de medir progresso e escolher algo que seja sustentável para você irá determinar o seu sucesso em qualquer plano alimentar. Não adianta nada eu te dizer que essa é a melhor dieta do mundo e você só conseguir executar por 2 semanas. Excelente exemplo disso, que sempre me vem à mente, é a dieta elemental, que é realmente a maneira mais rápida, mais eficiente de erradicar o SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Normalmente funciona em 2 semanas, mas em 10 anos, trabalhando com mulheres com problemas de barriga, sabe quantas conseguiram fazer essa dieta, mesmo sabendo que potencialmente iria curá-las em 2 semanas? 2 mulheres em toda a população que eu trato. Por quê? É uma dieta quase insustentável. Além do gosto ser horrível, ela é socialmente impraticável. E se você não consegue fazer, não funciona. De que valeria essa recomendação? E para piorar, somos tão bombardeadas com mensagens confusas e conflitantes, quer estejamos procurando por elas ou não, sobre o que devemos e o que não devemos comer, que não é surpreendente o quão desesperadora a nutrição é para a maioria das pessoas e porque está todo mundo meio confuso. Piora quando chegamos na menopausa.
Para algumas de nós, essa pode ser a primeira vez que nos sentimos realmente perdidas quanto ao que deveríamos ou não comer, porque os nossos corpos agora estão mudando, aparentemente, da noite para o dia. E o que sempre funcionou, agora parece não ser mais possível. Então, adaptar a sua dieta para acompanhar as suas mudanças fisiológicas durante esse período é importante não somente para ganho de peso, mas para o seu desempenho físico e a sua saúde geral. A literatura realmente mostra que a gordura profunda da barriga da mulher, em média, aquela que é inflamatória e bem prejudicial, aumenta 44% durante a menopausa. É por isso que você tem 3 vezes mais probabilidade de desenvolver síndrome metabólica, aumento de pressão arterial, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura abdominal e níveis prejudiciais de lipídios e triglicerídeos depois da menopausa do que antes. Eu vou citar um texto que eu peguei direto do Menopause Journal em 2021. Abro aspas. O estado pós-menopausa também está associado ao aumento do peso corporal total. Está documentado que durante a transição da menopausa, as mulheres ganham, em média, 1 quilo por ano. No entanto, o ganho de peso médio varia amplamente, com 20% das mulheres ganhando 5 quilos ou mais durante a transição. No entanto, não foi comprovado que esse aumento global no peso corporal tem uma correlação direta com mudanças no estado hormonal, mas parece estar relacionado ao aumento da idade e à diminuição da energia gasta. No entanto, a menopausa está associada ao aumento de deposição do tecido adiposo, abdominal, subcutâneo e visceral. Fecho aspas. Olha, não deprime não. O que eu estou fazendo aqui é validar do porquê que se você já tentou e não conseguiu, o que pode estar acontecendo. Mas fica aqui que a gente vai aprender o que fazer. O ponto que eu queria fazer dessa citação é que não existe uma correlação direta e que não necessariamente é a menopausa, mas a diminuição da energia gasta, que sim, é gerada pela menopausa, como eu já vou elaborar mais na frente. Mas a mensagem é positiva, é do tipo, olha só, tem coisa que a gente pode fazer, mas é uma realidade que à medida que os seus hormônios sexuais flutuam, diminuem e, eventualmente, se estagnam, seu metabolismo muda drasticamente. É mais provável mesmo que você se torne mais resistente à insulina e que tenha níveis mais elevados de açúcar no sangue. Por conta disso, a sua relação com os carboidratos vai precisar mudar. A gente perde os hormônios sexuais que impulsionam o desenvolvimento muscular. Então, a gente precisa aumentar a proteína e comê-las nos momentos certos para manter a massa magra. A forma de estrogênio que domina a circulação atualmente, que é a estrona ou E1, é 1,5 a 5 vezes menos potente que o estradiol, o E2, que é o estrogênio mais presente na nossa fase reprodutiva. E a testosterona também está caindo. O exercício ajuda? Claro que sim, mas às vezes não é suficiente. Obviamente, trabalhar individualmente com uma nutricionista ou com uma health coach é a única maneira de obter aconselhamento totalmente personalizado para atender às suas necessidades específicas. Eu não tenho como saber o seu caso em particular, se você tem histórico de deficiência de ferro, fígado gordo, diabetes, alergianoses ou problemas hereditários de colesterol. Então, o que eu posso fazer nesse podcast? E farei é te dar uma ideia geral sobre entender quanta energia você precisa consumir, como deve ser a sua ingestão de macronutrientes e como distribuir o seu prato para sua melhor saúde e desempenho durante a menopausa e depois dela. Eu estou preparando alguns cursos, então se você quiser se manter informada sobre quando eu for abrir as inscrições, é só ir no site isabelaforte.com e procurar lá em cima por mini curso. Eu vou começar te dizendo que precisamos comer o suficiente das coisas certas. Sim, o erro número 1 que a maioria das mulheres comete quando panicam e querem emagrecer é não comer o suficiente ou não comer o suficiente das coisas que vão te ajudar a manter o seu peso à sua disposição e acabam comendo demais sem perceber e isso acaba fazendo, claro, você engordar.
Muitas me contam que acham que deviam comer de 800 a 1.200 calorias por dia porque leram ou viram isso em algum lugar, o que é facilmente 1.000 calorias a menos do que você realmente precisa. Mas esse número, 800 calorias, ficou gravado na sua cabeça. E esse número depende também muito da sua idade, do seu nível de atividade e qual é a consequência disso. Quando você tem um número ridiculamente baixo fixado na sua cabeça e começa a tentar fazer uma dieta baseada nisso, você raramente consegue se manter nesse déficit e desiste. Em geral, 1.500 calorias é o mínimo de que você precisa comer se estiver simplesmente sentada no sofá existindo. E apesar de eu falar sobre números de calorias, eu quero que você entenda que o número de calorias que a gente vê num pacote de alimento ou online não é exatamente o número de calorias que o corpo tem a seu dispor. Acho que esse é um fator pouco sabido, ou pelo menos pouco falado no mundo da nutrição, e sim, termina por complicar um pouco as coisas. Caloria é uma unidade de energia. Como eu já falei aqui, não dá muito para escapar das leis de termodinâmica de que é preciso queimar mais caloria ou energia do que se ingere se você quiser emagrecer. O problema é que as calorias não são todas iguais no impacto no corpo. O nosso corpo não é uma calculadora, e sim um laboratório químico. Por que eu estou falando isso? Se você ingerir 100 calorias na forma de Coca-Cola e 100 calorias na forma de um frango, o impacto que isso vai ter no seu hormônio, na sua saciedade, nos sinais para o corpo e até no gasto calórico será importante. O efeito termogênico da proteína, ou seja, a energia que o seu corpo gasta para digerir e absorver, é muito maior do que ele gasta para absorver Coca-Cola. Ou seja, o corpo gasta energia consumindo proteína, consumindo fibra, mas não gasta nada consumindo açúcar. Isso já te dá uma ideia porque que só pensar em calorias pode ser contraproducente, sem nem levar em consideração nutrição. Ou seja, calorias vazias tendem a acabar como gordura na sua barriga. Por isso, dietas tipo vigilantes do peso normalmente não funcionam no longo prazo, porque você não aprende a comer, você aprende a fazer conta. O que por um tempo até pode funcionar, mas normalmente cansa, frustra e te deixa com fome, com excesso de peso e subnutrida. Qual é a matemática do ganho de peso? A equação seria a soma do consumo de energia menos o gasto total de energia. E quais são as variantes que temos a nosso dispor para brincar de emagrecer ou engordar? Ou quais os elementos do gasto de energia, já que o que comemos é um pouco mais fácil de calcular, mas mesmo assim você já vai aprender não tão claro como gostaríamos. O que eu quero dizer é que todos os cálculos ou calculadoras de gastos energéticos ou de calorias consumidas é sempre uma certa aproximação. A gente está dando um chute e a partir daí a gente experimenta para ver o que funciona. Então, de um lado, a gente tem o consumo de energia que entra, comida, caloria ingerida. E do outro lado, a gente tem o gasto energético ou energia que a gente usa. E aqui gastamos essa energia de 3 formas. Em repouso, ou seja, a energia que o seu corpo gasta somente para te manter viva. Temos o gasto energético da dieta, a gente chama isso de efeito termogênico dos alimentos, que é a energia que o corpo gasta para consumir certos alimentos. Por exemplo, o corpo gasta mais energia consumindo proteína do que carboidrato. Então a caloria da proteína já vem com certo desconto. Temos também o gasto energético da atividade física, ou seja, os seus exercícios. E, por último, temos a termogênese sem atividade física, que em inglês a gente chama de NEAT, N-E-A-T, que é a sigla para Non-Exercise Activity Thermogenesis, o que seria o quanto você espontaneamente se mexe durante o dia, mas que não é considerado exercício. Então, coisas como ficar em pé, subir escada, levantar da cadeira, descer da cadeira, brincar com lápis, balançar a perna, se coçar, tudo isso é atividade física sem ser exercício. E esse aqui, surpreendentemente, tem um grande efeito em perda de peso. Pega uma criança, por exemplo, ela não fica parada, né? Sobe, desce, engatinha, desce, olha, vira a cabeça. À medida que a gente cresce, a gente ainda continua se mexendo, mas na adolescência a gente se mexe menos do que uma criança, só que mais do que uma mulher madura. Então você pode ver como ao chegar na velhice a gente vai ficando mais prostrada, mais paradinha, a gente já não se mexe tanto, o que já te dá uma ideia por que a gente engorda sem mudar aparentemente nada.
Ou seja, a matemática ou a equação será fazer a soma desses movimentos que gastam energia ser maior do que a quantidade de energia ingerida. E o que mais acontece durante a menopausa que pode ter um impacto no seu gasto de energia, além desses todos que eu acabei de falar? Oscilação de hormônios, que afetam o seu humor e o seu sono e a sua disposição. E como é que isso se relaciona com o ganho de peso? O baixo nível de estrogênio diminui o gasto energético em repouso. Faz isso via o impacto que ele tem na gordura marrom, que ajudaria a gente gastar mais energia em descanso. Mas eu não vou entrar em gordura marrom agora, mas para ficar aí na sua cabeça do porquê repor com estrogênio ajuda e não engorda, como eu escutei umas pessoas papagaiando por aí. O baixo humor e o problema de sono normalmente faz você fazer escolhas piores nutricionais. E também atrapalham a maneira como o seu corpo responde ao carboidrato que você come. Ou seja, a sua sensibilidade à insulina piora quando você dorme mal ou quando você está mais estressada. Normalmente, quando não nos sentimos bem, a gente quer comida que nos conforte, como você já aprendeu em toda a série dos neurotransmissores. Em geral, essas comidas têm alto teor de carboidrato e açúcar para te dar aquela subida rápida de humor. Aí você come menos proteína em geral. A deficiência de proteína reduz o gasto energético da dieta e aumenta a ingestão de energia, porque você tem mais fome porque não comeu proteína suficiente. E os sintomas da menopausa também diminuem o NEAT, então tem menos gasto de energia. Assim, indiretamente, a menopausa sim influi no ganho de peso. Além disso, a gente tem mais 2 fenômenos relacionados com a idade que acontecem nos músculos, que contribuem para que o equilíbrio energético mude e que são impactados diretamente pelos hormônios. O primeiro é a resistência a proteínas anabólicas. Aqui é influenciado pelos caminhos do mTOR, que é universal em ambos os sexos. Mas a gente também tem o aumento da quebra de proteína, que é dependente de estrogênio e específico para as pessoas na menopausa. Então, o que isso quer dizer para você? Que você tem uma capacidade reduzida de construir músculos, ao mesmo tempo que tem um processo de quebra dos músculos existentes, que a gente chama de sarcopenia. E o que esses dois têm em comum? Que você precisa consumir mais proteína à medida que envelhece para manter o mesmo estímulo de síntese proteica muscular. Nos ratos, quando isso acontece, quando o cérebro entende que você está catabólica ou quebrando o músculo, ele manda o sinal para que os ratos comam mais proteína e, em geral, os ratos respondem fazendo essas escolhas. Em humanos, isso é altamente influenciado por hábitos, preferências alimentares, meio ambiente, status socioeconômico, preguiça de cozinhar. Enfim, o seu cérebro sabe que precisa de mais aminoácidos, mas você não necessariamente aumenta voluntariamente o seu consumo de proteína, que é de onde viriam esses aminoácidos. E qual é a consequência? Você come demais do que não deveria. E enquanto não fornecer esses aminoácidos, o seu cérebro vai continuar mandando o sinal de que você está com fome. Aí você come outras coisas, Doritos, batata, pãozinho, aumenta a quantidade de caloria, mas não mata a fome. E aí fica nesse ciclo porque o seu cérebro só vai mandar de parar o sinal da fome, porque ele está percebendo que você está quebrando músculo, quando você der os aminoácidos e os ácidos graxos necessários para ele entender que ele foi nutrido e não somente que você comeu. Então guarda esse pedaço que a gente vai elaborar mais nisso mais tarde. A maioria das mulheres que vem para mim diz que já tentou de tudo. E para mim é super frustrante ter que dizer que talvez ela não esteja fazendo as coisas certas, apesar do super esforço. A gente quer ter validação de que tem algo errado e por isso não emagrecemos. E sim, a tireoide vai influenciar, os hormônios também, mas no final o que vai determinar ganho ou perda de peso ainda é o que você come versus o que você gasta. Então, se você estiver pensando que não consegue emagrecer, fazendo tudo, rastreando alimentos, restrição calórica e parece um mistério total, a gente tem que voltar para a prancheta e começar do zero. Passo número 1, saber exatamente o que você está fazendo.
Quanto você come atualmente de proteína, de carboidrato e de gordura? Quanto você se mexe? Não tem saída a não ser investigar e anotar. Eu gosto de trabalhar primeiro nas coisas simples. Você faz exercício? Se não, começa. Você faz musculação? Se não, começa. Se sim, vamos ter certeza de que está pegando pesado o suficiente. E comendo o suficiente, como você já vai aprender. Então escuta o episódio 39 e 40 que pode te ajudar. A minha recomendação para quem sente que vive de dieta é de que você precisa aprender a comer. Porque você não pode viver de dieta, mas você tem que escolher um tipo de alimentação que vá te sustentar e te dar prazer ao mesmo tempo. Então, começar fazendo um diário de tudo que você come por 3 dias durante a semana e 2 dias de final de semana. Eu quero que você escreva tudo. A beliscada no prato do filho, a colherinha de açúcar no café, o azeite que você usou para cozinhar. Sim, é um saco, mas você consegue fazer isso por 3 dias e depois mais 2. A sobremesa do restaurante que o seu parceiro pediu e você deu uma garfada. E olha só, eu vou te contar um segredo. Você sabia que a sobremesa que a outra pessoa pede e paga também te engorda se você comer? Eu sei, eu tô zoando, mas eu acho que você tá entendendo onde eu quero chegar. Você precisa saber como é que você funciona, porque às vezes você tá nessa ilusão de que você tá de dieta, mas na verdade você não está. E quem faz dieta? Você faz o dia do lixo? O que eu já vou te dizer que não é a melhor técnica. A literatura mostra que quando as pessoas aderem a esse tipo de pensamento, elas compensam todas as calorias que não comeram nos 5 dias anteriores em um único dia, mas que só se lembram do sofrimento da dieta e não de quanto comeram no dia do lixo. E raramente perdem peso assim, porque consistência ainda é a alma do negócio. Enquanto você trabalhar nesse diário, você vai aumentar os seus esforços de ganhar músculos. E aí depende um pouco do seu ponto de partida. Para as atletas de verdade, eu preciso de um outro episódio. Mas para a maioria das mortais, é provável que você possa aumentar os seus esforços em direção a gasto energético e ganho de massa muscular. Depois disso, você vai trabalhar consistentemente por 16 a 20 semanas em ter refeições consistentes com a diretriz que eu já vou te dar, relativamente no mesmo horário. Você vai parar de comer 2 a 3 horas antes de ir dormir. E, se possível, você vai fazer a sua primeira refeição do dia somente 1 hora depois que acordar, a menos que você vá fazer exercício e precise de um pré-treino. E vai escolher uma coisa para retirar da sua dieta que você sabe que não te serve e ficar firme nessa. Se você não consegue perder peso porque a sua taxa metabólica está muito baixa, o melhor que podemos fazer é tentar aumentar a sua massa muscular durante 3 a 4 meses e depois tentar a dieta novamente, porque a gente quer que o seu corpo aprenda a queimar mais energia, tanto em repouso quanto durante o exercício, e você comece a se mexer mais voluntariamente também. Então, a maioria das pessoas vai perder peso com o seguinte: andar de 7.000 a 10.000 passos por dia. O seu telefone calcula isso para você. Comendo 350 a 500 calorias abaixo do gasto estimado de caloria calculado. A literatura é bem firme que a gente não precisa tirar tanto, somente diminuir e se manter nesse déficit consistentemente. Por isso que não adianta você pular para comer só 800 calorias por 5 dias e se mexer e depois dizer: eu já fiz de tudo, não consigo emagrecer. Dormir pelo menos 7 horas por noite, todas as noites. Beber entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia. Aqui, claro, depende também do nível energético, de quanta cafeína você bebe e quanto você sua, mas isso já é um bom começo. E aumentar a sua proteína para um percentual que apoie o seu apetite, e eu já vou te dar a quantidade em gramas bem específicas aqui. E incluir um treinamento de força 2 vezes por semana no mínimo. E, se depois desse tempo nada acontecer, só assim eu incluiria uma recomendação para você ir a um endocrinologista para investigar se algo realmente não está funcionando como deveria. Se a quantidade de peso que a pessoa precisa perder for realmente significativa e estiver impactando a sua saúde metabólica, se essa pessoa já tem diabetes e outras comorbidades, ela poderia pensar em usar as novas drogas da moda, mas eu não acho que esse seria o caso para aquelas que estão querendo perder os últimos 5 quilinhos por estética ou por saúde também. Por que eu falo isso?
Essas novas drogas, como as semaglutidas, como o Ozempic, o Trizapartide, essas coisas, elas têm muito pouco estudo de longo prazo sobre segurança. A opinião da comunidade científica já mudou tremendamente de um ano atrás, quando elas estavam a sensação, mas agora que saíram mais resultados mostrando que a maioria ganha peso de volta quando para de tomar e que existe uma grande perda de massa muscular, além de, isso é um remédio de elite, né? É preciso bala na agulha para manter. E a decisão de se você vai continuar tomando isso para o resto da sua vida também deve ser levada em consideração. Mas, na minha visão, a pior consequência mesmo ainda é a enorme perda de massa magra gerada. Sim, você emagrece, mas a que custo? O que uma mulher na menopausa menos precisa é mais sarcopenia. E ao tomar o remédio, isso acontece. Como é que ele funciona? De forma bem simples. Você emagrece porque come menos e não por algo super mágico. O remédio te ajuda a não querer comer. Ele age tanto no sistema nervoso central como local no intestino, tirando a fome. Ele cria uma lentidão gástrica ou induz uma forma de gastropareses, que é quando a pessoa tem paralisia no estômago. Isso é uma doença, mas o remédio induz um estado semelhante, por isso muita gente sente náusea ou vômito. E aí, consequentemente, não come. Realmente as pessoas não comem e emagrecem por conta desse déficit. Mas juntamente com a perda de gordura, perde-se muita massa magra, o que no longo prazo é muito detrimental para a sua saúde. Mas, de novo, aqui contexto é importante. Você já tinha muito músculo quando começou a tomar o remédio? Será menos pior. Você consegue se alimentar com proteína suficiente e ainda fazer exercícios enquanto está no medicamento? Tudo isso vai influir o seu sucesso. Mas eu não sou endocrinologista e essa é uma decisão sua com seu médico. Eu só não acho que a gente deve mergulhar em substâncias quando ainda tem muita coisa que pode ser feita sem ele. Mas, para aquelas que realmente já estão com seu sistema comprometido, eu não quero que se sintam culpadas por estarem tomando, porque eu acho também que a sociedade em geral não entende a dor de quem sofreu uma vida acima do peso e nunca conseguiu emagrecer. Existe sim um potencial genético e agora estamos estudando formas de mudar isso. Por isso é que eu digo que eu não sou contra nada, porque cada pessoa tem um histórico particular. Eu só acho que perder peso requer esforço e um pouco de instrução sobre o que fazer. Voltando, meu objetivo é te ajudar a começar a fazer algo e saber o que você está fazendo, para que você possa subir sozinha numa balança e começar a trabalhar, apesar de eu também achar que contratar uma pessoa para te ajudar seja a maneira mais eficiente, mas eu também quero te empoderar a entender o que fazer. Eu vou te dar grandes números para começar e depois eu entro mais no detalhe. Hoje eu estou falando do que eu considero ser uma dieta sustentável para a grande maioria, sem grandes restrições, apenas trabalhando com os macronutrientes. Apesar de haver muita gente falando da dieta cetogênica, eu acho que na realidade poucas pessoas fazem ou elas pensam que está fazendo, mas estão fazendo errado. Porque a dieta cetogênica é muita gordura e nem tanta proteína. Em alguns casos e com algumas mulheres, eu restringo bem mais o carboidrato do que eu vou elaborar hoje. Mas normalmente eu faço isso de uma forma temporária para dar um choque no sistema. Mas eu não acredito que a maioria consegue também sustentar isso por muito tempo ou que seja ideal para quem é mais atleta. Mas preferência conta também. Eu, por exemplo, posso ficar sem carboidrato se eu puder comer muita gordura. Mas eu consigo digerir. E isso não vai funcionar para todo mundo. A melhor maneira de pensar em macronutrientes sempre será que elas são alavancas. Sempre que uma sobe, outra precisa descer para as calorias se manterem mais ou menos estáveis e você não engordar. Para uma mulher na menopausa, a alavanca da proteína deve se manter estável na quantidade que eu já vou te dizer. Então, você vai praticamente manipular gordura e carboidrato. Então, aqui eu acho que entra um pouco da preferência pessoal e capacidade de digestão de cada um. Apesar de eu achar que calculadoras de peso ideal e de calorias tenham diversas falhas, pode ser legal para se ter uma ideia. A que eu mais gosto é a do National Institute of Health, que eu vou colocar também no descritivo do episódio para as curiosas, porque é um URL bem complicado para eu falar aqui. Então eu vou criar uma mulher fictícia para facilitar a nossa ilustração. Imagina uma mulher de 54 anos relativamente ativa. O que ela devia comer por dia para se manter no seu peso ideal para a idade e nível de atividade?
Eu acho também que ter como meta composição corporal é bem mais interessante do que o peso, e eu elaboro isso um pouco mais tarde. A sua faixa de gordura corporal saudável depende da sua idade e do seu estilo de vida, mas de modo geral fica entre 19% a 32% para mulheres adultas ativas. Então, se você subir numa balança de biopedância, você pode ver qual é esse número, onde é que você está. Então, vamos pegar essa mulher, imagina que ela está aqui com 59 quilos. O que essa mulher devia consumir por dia em termos de macronutrientes, ou seja, proteína, carboidrato e gordura, para manter ela fora da baixa disponibilidade de energia, que a gente chama de LEA, e continuar capaz de fazer exercício e receber os benefícios desse exercício sem estressar demais o seu corpo. No futuro, eu elaboro o que LEA, que é a sigla para Low Energy Availability, ou baixa disponibilidade de energia, ou REDS, que é Relative Energy Deficiency in Sports, que a gente tem visto bastante em mulheres atletas, em atletas amadoras como eu, que é quando você não consegue manter o nível energético durante a sua atividade porque não está comendo suficiente. Uma tabelinha básica, então, para você ter na cabeça é a seguinte: para uma mulher relativamente ativa, quanto comer de proteína? Comer entre 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo do peso ideal. E como decidir entre 1,6 e 2,4? Nível de gasto energético. Uma pessoa sedentária usa o número mais baixo, uma pessoa atleta usa o número mais alto. Para quem não quer pensar, fica entre 1,8 e 2 gramas de proteína por quilo do peso ideal. Já elaboro mais no que é o peso ideal. Então, pausa aí o podcast, abre a sua calculadora, imputa o peso que você quer ter e multiplica por 2. Essa é a quantidade média de proteína que você deve comer por dia. Não cai dura, é isso mesmo. Claro que eu não acho que ninguém precise viver contando, mas às vezes no início ter um app e diretrizes vai te ajudar a entender o que você precisa comer. Então, nos dias de descanso ou sedentários, essa mulher de 59 quilos precisa comer entre 95 a 118 gramas de proteína. Nos dias em que ela for fazer o HIIT dela, ou 1 hora a 2 horas de exercício intenso, come mais um pouco, entre 118 e 130 gramas de proteína. E para aquela galera atleta mesmo, que faz treinamento pesado, ou seja, 2 horas e meia de um aeróbico pesado ou 4 horas de algo moderado, aí ela pode subir até 140 de proteína, por exemplo, mas esse já é um número bem alto para quem faz realmente bastante exercício. De novo, a maioria das mulheres cai no ficar lá entre 1,6, 1,8 até 2 gramas de proteína. Em geral, o cálculo de carboidrato seria entre 2 a 3,5 gramas do peso ideal. De novo, se você faz mais exercício, você tem mais capacidade de queimar esse carboidrato. Se você está mais sedentária, fica mais próximo do 2. E talvez no início reduzir esse número seja um pouco necessário. E aqui eu estou usando o número de carboidrato total. Existe também, e é muito usado, principalmente em quem faz cetogênica, a ideia do carboidrato líquido, que é um cálculo que pega a quantidade total de carboidrato do alimento, que é bem documentado na literatura, menos as fibras e os açúcares oriundos de álcool, que supostamente não seriam absorvidos pelo seu corpo e que não teria impacto em insulina. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, esses cálculos não são tão precisos nem reconhecidos. De maneira resumida, carboidratos líquidos são aqueles que efetivamente seriam absorvidos pelo seu corpo. Só que a indústria alimentícia já pegou esse conceito para te iludir e te fazer acreditar que os produtos seriam melhores para você, o que na maioria das vezes não é verdade. Por isso hoje eu vou usar o carboidrato total como tradicionalmente se calcula e é reconhecido de verdade no mundo da nutrição e das comidas de verdade, ao invés do carboidrato líquido, que é um número bem menor, mas às vezes pode ser bastante enganoso também. E quanto de gordura você deveria consumir? A literatura mostra de 1 a 1,3 gramas por quilo, pelo menos. Para quem faz cetogênica, esse número é bem maior, mas o número da proteína bem menor e o carboidrato praticamente inexistente. Então, para quem ainda não fez nada e para quem faz exercício, eu sugiro começar com os cálculos que eu dei, sem entrar no mundo do cetogênico por agora. E o que a gente leva em consideração quando pensar em gordura? Você tem que lembrar que gordura dos alimentos não é igual a gordura corporal. A maioria de vocês, assim como eu, deve ter crescido nos anos 70 e 80, quando gordura era o demônio, né? Mas a gente precisa abandonar esse pensamento. A gente
precisa de gordura para fazer hormônio, para deixar o cérebro feliz e para nos dar saciedade, para fazer a pele ficar bonita. Então, para piorar tudo, a indústria alimentícia também criou um mundo fat-free que substitui gordura dos alimentos por amido e açúcar, e foi criado toda uma linha de produtos processados com baixo teor de gordura, e isso tornou a população bem menos saudável e bem mais obesa. A doutrina que a gordura dos alimentos é igual à gordura corporal foi tão forte que eu aposto que você também tem medo da palavra gordura. E eu também olho para gordura. Mas alimentos com baixo teor de gordura, só que ricos em carboidrato, não são bons para você. Porque, para compensar a falta do gosto da retirada da gordura, a maioria dos produtos teve açúcar adicionado. Mas um alimento com alto açúcar e sem gordura não só não te satisfaz, como te impossibilita de parar de comer. E qual é o resultado? Os seus níveis de insulina disparam, o que vai fazer com que seus níveis de cortisol disparem também. E essa combinação faz com que você armazene gordura, principalmente na barriga, e te coloque em maior risco de doenças metabólicas. Eu vou elaborar ainda mais no que acontece para piorar na menopausa, mas fique sabendo e pode botar na cabeça, a gente precisa de gordura de boa qualidade. Só que a gordura concentra bastante caloria em pouca quantidade. Então é fácil abusar, o que pode pôr em risco o emagrecimento. E é por isso que muita gente engorda na dieta cetogênica, mas entre abusar de gordura boa e de carboidrato ruim, eu sempre peco pela gordura, porque o impacto na sua saúde é melhor, mas sim, pode afetar a perda de peso se consumida em excesso. E como eu te dei o cálculo baseado ou em função do seu peso ideal, eu quero elaborar melhor nisso. De novo, existe o peso ideal que serve para todas? Claro que não. Mas uma boa aproximação do que seria o seu peso ideal, eu acho que a maioria sabe, a menos que você realmente esteja sofrendo de dismorfia corporal ou de algum tipo de desordem alimentar, e aí você não tem mesmo a menor ideia. Então talvez usar a calculadora online que eu mencionei possa ser um bom começo. E o que então eu chamo de peso ideal? Do peso que seria o ideal para uma mulher da sua altura e da sua idade. Então, se você atualmente está muito acima do seu peso ideal, use o número que você acha que seria o peso saudável para você na hora de calcular os seus macronutrientes. E se você estiver abaixo do peso, usa também o mesmo raciocínio. Olha, eu não quero ser taxada de gordofóbica, mas sim, eu acredito que peso corporal não é uma questão de estética, mas de saúde. Estar obesa e com muita gordura corporal é detrimental à sua saúde metabólica e todas as pesquisas confirmam isso. Só que composição corporal, ou seja, percentual entre gordura e massa magra, fala muito mais alto do que peso na balança. Você pode ser uma magra gorda, ou seja, aparentemente, esteticamente, você aparenta ser magra. O seu peso na balança é de uma pessoa magra, mas se o seu percentual de gordura em relação à sua massa magra for alto, você corre os mesmos riscos metabólicos. Riscos muito piorados se a sua gordura for visceral, o que acontece muito com essas falsas magras. Ou seja, se ela estiver acumulada ao redor dos órgãos. A gordura subcutânea, que a maioria de nós acumula na bunda e no quadril, é bem menos detrimental à saúde. Ufa, né? Podemos ser popozudas com menos preocupação. A gordura nas coxas parece ter até alguns benefícios para a saúde. Então não é uma questão de estética, tá? Composição corporal é uma questão de saúde. No início, eu não gosto de me preocupar demais com caloria. Eu prefiro que as mulheres prestem mais atenção aos seus macronutrientes e permitam que as calorias adequadas cheguem naturalmente. Porque o que é mais importante no alimento com o qual você está se abastecendo é a composição, se a sua dieta está no equilíbrio certo de carboidrato, proteína e gordura. Sim, se você comer mais caloria que você gasta, você vai ter excesso calórico, mas vamos se preocupar, ou vamos nos preocupar, com uma coisa de cada vez. Outra coisa super importante, quando estiver medindo progresso, a gente não pode se fixar no peso da balança, como eu já falei, porque varia muito, varia dentro do seu ciclo menstrual, varia se você estiver hidratada ou não, se você comeu carboidrato no jantar, lembra, carbo hidrata. Ou seja, você vai ter mais retenção de água e, consequentemente, pesar mais. Isso não quer dizer que você engordou, assim como milhões de outras variáveis.
Então, para avaliar o seu progresso no seu plano alimentar e nos seus esforços, você precisa medir a maneira com que você se sente, a sua disposição, o seu sono e como as roupas estão medindo, assim como a medida da sua cintura, aliado ao peso na balança. E não só ficar obsessivando, engordei 1 quilo, perdi 2 quilos, engordei 1 quilo. Se pesar todo dia pode ser uma tragédia. Deixa eu elaborar um pouquinho mais em macro e menopausa e perda de peso, já que eu sei, todas queremos ser magras. Cara, eu tô zoando, mas é que eu escuto esse pedido todos os dias da minha vida. Eu não sou uma grande fã de passar a vida contando macros e calorias, porque isso pode levar a uma desconexão entre o que significa se nutrir e abastecer seu corpo versus focar só nos números necessários para mudar a composição corporal ou perder peso. Isso pode gerar também obsessões e fobias desnecessárias, além de desordem alimentar. Desordens alimentares eu vejo muito mais de uma galera mais jovem do que a nossa turma da menopausa, mas de qualquer forma, eu vou te dar esses números para você ter uma noção. Algumas de vocês vão se surpreender ao se ligar que não comem nem de longe a quantidade de proteína que precisa ou de como exageram nos carboidratos e nas gorduras. Lembra que açúcar não está só em sabor doce, mas em carboidrato refinado, como pão, pasta, biscoitinhos e álcool. Além de vir escondido em quase tudo que tem pacote. Então, por isso, de novo, a gente precisa se concentrar em comida de verdade. Já que a gente já sabe que com a idade as nossas necessidades mudam, você precisa realmente se concentrar em alimento de verdade, real, integral, comer uma grande variedade de produtos frescos, proteína de qualidade, e aí você vai ter um espaço para incorporar um fator de diversão, como um vinho de vez em quando, um chocolatinho aqui e outro ali, e assim por diante, e tudo se equilibra. Eu já falei um pouco sobre ordem de alimento no episódio 5, quando eu falei sobre controle glicêmico. Mas hoje eu queria elaborar como distribuir todos os macronutrientes para obter melhor um resultado nas suas atividades físicas e mentais. Muitas vezes eu vejo que as mulheres começam o dia com uma restrição super grande e aí no final do dia já não estão mais dando conta e comem tudo que vem na frente. Essa é uma péssima estratégia. Sempre que eu falo da quantidade de proteína, a maioria se surpreende da alta quantidade necessária, porque a gente não está acostumada a comer tanto assim. Mas é um fato que a proporção dos macronutrientes mudam quando a gente atinge a menopausa. Por quê? A gente já falou sobre isso, então eu acho que você já deve saber essa resposta. Por causa do declínio dos hormônios sexuais e dos hormônios de crescimento, que te tornam mais sensíveis aos carboidratos e com mais dificuldade em construir e manter músculo. E porque os músculos são importantes, eles são o nosso maior depósito de glicose e eles aumentam o nosso gasto calórico em repouso. A menopausa te deixa com mais resistência à insulina e menor capacidade anabólica, independentemente de qualquer outra coisa. Ou seja, você não está louco imaginando coisas, o seu corpo está diferente e se não mudar a maneira que você se alimenta, a sua composição corporal tende a piorar. Em geral, você precisa comer menos carboidrato e um pouco mais de proteína e gordura do que comia na juventude. De novo, as suas necessidades ainda vão mudar com o nível de atividade. Então, resumo, num dia totalmente sedentário, os seus macronutrientes devem ficar assim: quantidade de proteína entre 1,6 a 2 por quilo do peso ideal, distribuídos uniformemente por todas as refeições. Vou falar mais disso. Carboidrato, 2 gramas por quilo do peso, mas às vezes a gente precisa descer um pouquinho aqui. Gordura ao redor de 1 grama por quilo do peso corporal. À medida que você aumenta a sua atividade de um dia leve, com exercícios fáceis, o que seria isso? Caminhada, yoga ou trabalhos de mobilidade, para um dia com nível mais moderado, uma sessão de HIIT, 2 horas de cardio, para um dia pesado, mais de 2 horas e meia de cardio ou 4 de qualquer cardio, as suas necessidades de energia aumentam junto com seu nível de atividade. Então você precisa comer mais e aí você vai puxando mais para faixa superior desses intervalos. Então, naquele dia de treino moderado, a nossa mulher de 60 quilos, ela tinha 59, eu já engordei ela em 1. Ela estaria comendo cerca de 1.900 calorias por dia,
além de um lanchinho durante o treino, o que vai levar ela a consumir cerca de 2.000 calorias. Isso está muito longe do que muitas das mulheres comem hoje em dia. Lembrando, se você está tentando perder peso, você pode calcular suas macros de acordo com a sua meta de peso, do peso que você quer chegar, mas tudo dentro do razoável. Tipo, não vale acordar amanhã e achar que seu peso ideal são 45 quilos, tá? Super importante para quem quer perder peso também é ter o cuidado de não perder nem músculo, nem densidade óssea, assunto que eu ainda vou falar muito. E esse é um risco grande nessas dietas agressivas e rápidas. Galera, já tá na hora de não cair mais nessas coisas de perder 5 quilos em 5 dias, né? Outro ponto super importante é que a proteína é um número fixo. Então, se você está fazendo de tudo, mas não emagrece, você vai diminuir a quantidade percentual de carboidrato e de gordura, mas manter a proteína constante. E é aqui onde eu vejo o potencial de ganho de peso. Quando eu falo para a mulherada comer mais proteína, elas aumentam tudo. Então, elas comem mais batata com frango, mais azeite na salada. E o que você precisa fazer é bater a meta de proteína e a meta total de caloria diária quando quer emagrecer. Então, se o seu metabolismo estiver lento, você ainda vai precisar da mesma quantidade de proteína, mas diminuir o percentual relativo dos outros, o que vai fazer da proteína ser um percentual muito maior da sua dieta. Eu sei que isso é difícil, nem todas têm apetite para proteína, mas é algo que, se você tiver séria no seu progresso, você vai precisar desenvolver. E aqui a mente será a sua melhor aliada. É uma questão de determinação e confiança de que isso funciona. Para quem não consegue digerir, a solução é cuidar da digestão e não abandonar a proteína. Não, eu não acho nada fácil. Na realidade, eu pessoalmente preciso fazer um esforço consciente em comer. Às vezes eu preciso comer menos salada para não gastar o espaço da proteína. Eu começo separando a proteína que eu vou comer, mesmo que eu não queira. Porque tudo depende das suas metas e da sua determinação. E do porquê você está fazendo isso. Porque quando você sabe por que fazer, o fazer se torna possível. Então, aqui não tem saída, a não ser tentativa e erro. Porque, como já deu para perceber, é difícil calcular o gasto energético, né? O NEAT, o gasto em repouso, todos os exercícios, porque não é somente exercício, mas quanto músculo você tem, quanto você se mexe, se você é mais rapidinha. Então, quando eu tô trabalhando com mulheres e elas me falam, cara, eu ainda faço meu bootcamp, ou não mudei nada na minha musculação, tô comendo a mesma coisa, mas estou engordando, aí a gente vai avaliar como é que foi que o resto do seu dia mudou. Se antes você corria atrás de criança o dia todo, ou andava para o trabalho, visitava a obra, e agora seus filhos cresceram. Aí você não tem mais que correr atrás de ninguém, ou você trabalha sentada num escritório, pega Uber e anda bem mais calminha. Isso é um decréscimo real do NEAT, ou seja, você gasta menos energia do que gastava antes. Claro, eu sou sempre sugestionada por tudo que eu leio e estudo, mas eu tenho uma escrivaninha que sobe e desce para eu poder trabalhar em pé. Eu fico fazendo ponta do pé e plié aqui enquanto eu tô gravando isso. Eu faço polichinelo entre clientes quando eu sinto que eu não me mexi o suficiente. Paro o carro mais longe para dar uns passos a mais. Se eu tô em fila parada, eu faço movimento. Enfim, eu faço um esforço para me mexer. Não somente para melhorar a circulação, mas para estimular esse gasto energético fora do exercício também. Então agora vamos falar um pouco sobre distribuição de alimentos. É importante equilibrar os macronutrientes ao longo do dia, especialmente as proteínas, já que o seu corpo responde melhor a uma distribuição mais uniforme das proteínas ao longo do dia. Então, tentar ingerir 30 a 40 gramas de proteína em cada refeição ou 15 a 20 gramas no lanche, se você fizer, é uma boa ideia. Procura atingir a sua maior dose de proteína na primeira refeição do dia para tirar o seu corpo do processo catabólico que ele passou no jejum da noite e estimular a síntese de massa muscular logo na largada, que vai ditar o seu índice glicêmico para todo o dia. Consequentemente, vai ditar a sua saciedade, o seu humor e a sua capacidade de fazer boas decisões alimentares, porque você está nutrida e não reagindo a quedas do açúcar. Eu elaboro pra caramba nisso nos episódios da proteína e a armadura corporal. E também, cerca de
30 a 40 gramas logo depois do treino pode ser bom porque essa é a melhor janela para a síntese proteica muscular. Mas eu vou elaborar sobre como comer ao redor de exercícios em outro episódio. Mas uma mulher normal, com treino moderado, que está distribuindo a proteína corretamente ao longo do dia, pode ficar menos paranoica com essas janelas de alimentação logo depois da malhação, mas eu ainda vou falar mais disso depois. E a qualidade dos seus carboidratos agora é essencial. E aqui eu também vejo a maior confusão. Atender suas necessidades de carbos com pão francês e brownies não vai te ajudar. Não são esses os carboidratos que eu estou falando. Seu corpo precisa de fibra e alimentos ricos em micronutrientes para manter o seu microbioma intestinal feliz, para controlar o açúcar no seu sangue, manter seus hormônios saudáveis e fornecer quantidade suficiente de energia à medida que seus hormônios sexuais estão diminuindo. Alguns carboidratos ricos em amido e grãos integrais podem ser bons quando você precisa de uma fonte densa de carboidrato para alimentar uma atividade física intensa. Mas a maior parte dos seus carboidratos agora deve vir de vegetais sem amido e frutas de baixo teor glicêmico para ajudar a manter níveis saudáveis de insulina, do açúcar no sangue e saúde em geral. A gente ainda vai discutir mais sobre isso também. A abóbora, raízes vegetais, tipo batata doce, aipim, nabo e beterraba, são excelentes substitutos para a galera que curte muito pão e massa, porque eles são ricos em fibras, que ajudam o microbioma intestinal e têm fitonutrientes que também combatem doenças. A menos que você já tenha diabetes tipo 2 ou resistência à insulina, não precisa ficar muito na paranoia do açúcar das frutas. E em moderação, juntamente com uma proteína e uma gordura, elas são boas fontes de nutrientes. Sim, fruta contém açúcar natural como frutose, mas esses açúcares estão envoltos em fibras que o seu microbioma intestinal necessita. Se você está preocupado com as flutuações dos níveis do açúcar do sangue, combina fruta e vegetal com nozes, com queijo cottage ou com outros alimentos ricos em proteína que neutralizam parte da resposta da glicose no sangue, como a gente aprendeu no episódio da glicemia. O que você jamais quer é ingerir frutose isolada, tipo xarope. Em geral, quando a frutose vem na fruta, claro, em quantidade moderada, o seu corpo consegue extrair os nutrientes sem muito dano. Você também pode reservar os vegetais ricos em amido ou as frutas para logo depois do treino, quando o seu corpo está mais responsivo para reabastecer os seus estoques de glicogênio. Normalmente é isso que eu faço. Eu amo batata e tubérculos, mas eu como normalmente no final do dia porque me ajuda a dormir ou logo depois do treino. Eu vou terminar te dizendo o que eu considero o prato ideal para a maioria e um resumo objetivo do que a gente fala hoje. E na semana que vem eu continuo nesse tema emagrecimento e outras coisitas mais. Quando você pensar em necessidades nutricionais, você também deve considerar os fatores de estilo de vida, como sono, estresse e movimento. Então, a manipulação da dieta só vai levar você até um certo ponto. Então, eu estou supondo que você está dormindo o suficiente, movimentando seu corpo o suficiente, trabalhando com as suas emoções para não se sentir sobrecarregada com a vida. O que eu recomendo para a parte comida da sua vida seria uma boa maneira de visualizar o prato. O que eu chamo do prato ideal é você pensa aí na sua cabeça um prato como um círculo. Aí você vai dividir ele ao meio. Na metade desse seu círculo, então, o seu semicírculo de 50% será composta de verdes e vegetais sem amidos. O que é isso? São todas as folhas, ervas, brócolis, repolho, couve-flor, cogumelo, abobrinha, pimentão, cebola, alho. Tá? Bem colorido seria ainda melhor. Considera essa a sua base. Esses alimentos têm micronutrientes necessários para uma dieta saudável, contém fibra que aumenta a sensação de saciedade, faz volume na barriga, faz bolo fecal e alimenta o seu microbioma. Agora te sobrou o outro semicírculo. E aí você vai dividir ele assim. 20%, ou mais ou menos um quarto desse prato, você vai ter os seus carboidratos de alto valor nutritivo. Então isso aqui é fruta, raízes e tubérculos ricos em amido, tipo inhame, batata, e para quem come grãos e feijões. Esse quarto do prato é o que você vai manipular para perder peso. Ele pode ser totalmente eliminado ou drasticamente reduzido da sua dieta na fase de perda de peso. Quanto mais denso e rico em fibra,
e nutriente, melhor, ao invés de farináceos. Então, para quem come, grãos germinados são melhores ainda. E as frutas são melhores consumidas como sobremesa ou misturadas na salada também, ok. Assim você minimiza os picos de açúcar, lentifica a absorção do açúcar na corrente sanguínea e acaba por comer menos frutose. E aí sobra 30% do seu prato que a gente vai colocar junto proteína e gordura. Por quê? As porções de proteína, lembra, é um valor fixo. Visualmente falando, vão ser aproximadamente do tamanho da palma da sua mão. Então, quando a gente fala de proteína, a gente não está falando de percentual de caloria, mas de uma quantidade fixa, como eu já falei aqui milhões de vezes. Então, você deve planejar a sua refeição em torno da sua proteína e você já vai aprender por quê, principalmente se a proteína for vegetal. Você vai usar aquele cálculo rápido de multiplicar o seu peso corporal ideal em quilo. A gente está usando aquela média de 2, dependendo dos seus objetivos e necessidades, como a gente já aprendeu, as atletas podem precisar ainda mais. Então isso vai dar um número de gramas de proteína que você deve consumir por dia, que você já calculou aí na sua calculadora, mas para a maioria vai ser em torno de 90 a 120 gramas de proteína por dia. O que você também pode pensar em dividir isso em 30 a 40 gramas por refeição em média. Eu recomendo consumir um percentual maior na primeira refeição do dia, quando você quebra o jejum, como a gente já conversou. A proteína é um macronutriente que gera mais saciedade. Quando a gente come comida de verdade, é muito difícil comer proteína em excesso, então você não precisa ter medo de comer bastante proteína. Nessa área do seu prato, entra a gordura também. E a gordura nem sempre é visível, a menos que a gente esteja comendo nozes e abacate, porque ela normalmente é líquida ou ela foi cozida na comida. Não tem razão para ficar com muito medo da gordura. Pode ser generosa quando estiver cozinhando, mas também não precisa se esforçar para adicionar gordura extra. A gordura tem muita caloria por grama, então ainda deve ser consumida com uma certa moderação para quem está precisando realmente emagrecer. Eu acho sempre legal usar algo para medir, porque quando você estiver chegando naqueles últimos quilinhos difíceis de perder, reduzir a gordura vai fazer uma grande diferença. Então, quando você estiver colocando azeite na salada, por exemplo, usa uma colher. Uma colher de sopa tem 13 gramas de gordura. A nossa mulher lá de 59 quilos devia consumir 59 gramas de gordura, ou que seria o equivalente de 4 colheres e meia de azeite. Já dá para ter uma ideia que a salada do restaurante talvez contenha gordura demais. Mais um motivo que normalmente quando eu vou em restaurante, eu peço para trazer o molho à parte e eu misturo para eu poder meio que calcular. Mas se você realmente cortar o carboidrato refinado, o açúcar e as calorias líquidas do tipo suco, refrigerante e álcool, em geral você não vai se preocupar tanto com as gorduras. E claro, as refeições nem sempre vão estar assim dispostas bonitinhas nesse prato como eu descrevi. Às vezes você come sopa, refogado, salada, o que quer que seja. Mas essa é uma boa visualização das proporções de cada macronutriente que você quer comer. E se você é vegetariana, lembra que as fontes vegetarianas de proteína não são tão facilmente absorvidas pelo seu corpo em termos de aminoácidos, eu falo isso na semana que vem e já falei nos episódios da proteína, quanto a proteína animal, porque a proteína vegetal também contém carboidrato, fibra e isso afeta a digestão e a absorção. Então você vai ter que ajustar um pouco esses números, porque em uma proteína animal, você tem praticamente 0 carboidrato. Nas proteínas vegetais, o percentual de carboidrato é alto. Então você precisa calcular isso para não engordar, se essa for a sua preocupação. No site do podcast, embaixo desse episódio, eu coloquei uma lista de alimentos com a quantidade de proteínas por porção e os alimentos que têm alta proteína e relativamente baixo carboidrato no mundo vegetal. Planeja comer 3 refeições por dia. Você pode fazer um lanche se precisar, especialmente para aquelas pessoas que ainda estão com problemas de baixo nível de açúcar ou problemas adrenais que vão tender a se resolver se você comer como eu estou te falando aqui hoje. E também, se você fizer bastante atividade física, é capaz que você precise de um lanchinho. Mas, quando você sentir fome entre as refeições, eu quero que você faça uma pausa para avaliar a sua fome. Será que você está com sede? Então toma uma água ou toma uma água com gás com um pouquinho de limão. Isso pode passar essa vontade de comer. Mas se você realmente estiver com fome, você tem que investigar. Você está conseguindo pensar com clareza ou você está tendo uma fome que está te deixando irritada e confusa? Se você sentir fome entre as refeições, mas ainda está pensando, pode ser que você não tenha comido comida suficiente ou proteína suficiente na refeição anterior. Mas, se você sente fome com sintomas de hipoglicemia, aí pode ser que você não tenha comido
proteína o suficiente, ou você pode ter comido muito carboidrato refinado ou açúcar por seu sistema, e aí está causando uma queda no açúcar do sangue, o que também deve melhorar se você comer da maneira que eu estou te contando agora. Semana que vem eu vou elaborar no efeito termogênico dos alimentos, vou entrar em mais detalhes sobre como pensar em aminoácido, proteína em pó e outras coisinhas mais para te ajudar a pensar sobre nutrição. Se você estiver curtindo essas informações, eu peço que me ajudem a divulgar o podcast, porque o meu objetivo é atingir o maior número de mulheres e principalmente aquelas que não teriam acesso a esse tipo de informação, e eu conto com você para isso. Até semana que vem.